Então é isso aí, gente. Bom dia para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui na mais uma jornada de Supply Chain da Live University. E a ideia hoje é provocar um pouco vocês com relação ao que a gente vem passando, que na verdade é um momento onde a gente reforça a necessidade de uma boa gestão de supply chain no que diz respeito à gestão de riscos e no caso de fornecimento, no caso da cadeia, da gestão da cadeia, né? Antes de mais nada, fazendo uma breve apresentação a meu respeito, eu sou professor da Live desde 2009, eu não gosto de falar que sou professor, eu vou lá bater papo, e a ideia, estou na Live desde 2002, 2003, quando começou, então é muito prazeroso estar aqui batendo papo, compartilhando com vocês. Hoje eu sou CEO da Brace Consulting, uma empresa de consultoria que a gente faz principalmente aconselhamento empresarial, né, tanto na área de supply chain como na área de tecnologia da informação e como isso está hoje em dia fazendo o contexto da transformação digital. E tem aí algumas experiências do passado aí como CIO, como líder de supply chain também de uma das empresas do Grupo Votorantim, muitos anos aí de consultoria. E a ideia é passar para vocês um pouco de reflexão. Então, não se sintam agredidos da forma como eu vou colocar a coisa, mas principalmente é para a gente continuar na zona de desconforto, né? Porque desde a pandemia a gente está muito mais desconfortável, coisa que em termos de supply chain, talvez fosse uma questão utópica falar em conforto, né? Quem é gestor de supply chain, quem opera supply chain sabe que não é uma zona de conforto, né? É difícil você ter um dia igual ao outro. Então, quando a gente está falando de uma nova normalidade ou de uma nova realidade, né, do dia seguinte da pandemia, que algumas empresas de alguns segmentos já estão sentindo isso, as perguntas que a gente tem pela frente são: quando nós voltaremos aos mesmos volumes de negócios? E será que a gente vai voltar? Né? Então, como é que hoje está no contexto das empresas a questão da gestão de riscos? Né? Como é que a gente vai fazer o desdobramento da demanda? Será que a gente, em termos de supply chain, a gente vai ter uma demanda como a gente tinha antigamente? Né? Será que os dados que a gente tem são suficientes? Os modelos, ontem o Rafael Scucuglia, também, diretor lá da Live, fez uma palestra muito interessante sobre planejamento de demanda e modelos, né? Então, eu desde 2000, 99, 2000, eu falo sobre planejamento avançado de cadeia com o uso de algoritmos matemáticos, e isso foi uma das coisas que no curso de mestrado eu vi lá, que eu gostava muito de pesquisa operacional, e hoje nós estamos falando desse contexto em termos de inteligência artificial, machine learning. Então, quando a gente fala de modelos, previsões, será que a demanda ela vai continuar? A gente pode usar os mesmos dados? Provavelmente não do jeito que a gente usava. Vai ter que fazer muita tratativa. E aí entra uma questão muito importante. Muita gente quebrou. E muita gente está quebrando. E aí, nos nossos fornecedores, nós temos a insolvência. Como é que a gente vai garantir que a nossa atividade não vai ser impactada negativamente por um fornecedor que não tem mais condição de operar por questão de falta de capital de giro, por falta de crédito, né? E como isso vai impactar a cadeia como um todo? Tanto se a gente olhar para o lado do fornecedor, quanto para o lado de atendimento da demanda, que é uma incerteza cada vez maior. Então, tudo isso leva a gente a pensar também como é que isso impacta nas pessoas. Né? E o final do meu bate-papo com vocês hoje é em cima de impacto nas pessoas. Ou seja, o que nós vamos tentar dizer aqui em menos de meia hora, porque já se foram alguns minutos, é um pouco da reflexão, né, sobre o que vem a ser o dia seguinte. E falando de reflexão em administração de supply chain, a gente tem que começar, não dava para começar sem falar sobre strategic sourcing, né? E é muito interessante que em salas de aula, em painéis, nos Leaders Clubs do Embrasc e conversando com alguns clientes,
muita gente ainda não faz strategic sourcing como poderia. E em paralelo a esse nosso bate-papo, o Alex Leite está na trilha azul, dando um workshop de strategic sourcing com inteligência de mercado. Ora, se a gente está falando de strategic sourcing, nós temos que ter informação. E informação, muitas vezes, inteligência de mercado era vista como uma visão de clientes. Agora, e se hoje a gente tiver uma demanda, quanto apto estaria o nosso supply chain, ou a nossa cadeia estaria apta em função das insolvências e das crises de 4 meses sem operação em muitos segmentos? Então, por isso que a gente fala, né, que strategic sourcing é muito importante, por isso que a gente começa conversando com ele. Qual seria o impacto da falta de fornecimento mediante volumes e contratos não cumpridos? Então, quantas dificuldades nós estamos tendo nas cadeias em gerenciar itens críticos ou estratégicos, né, do conceito da CROGIC, em função de quebra de contrato? E aí não adianta a gente colocar o SLA na mesa, porque não vai resolver, né? Então, ou falta de demanda, porque de repente a gente é atendido por um fornecedor que, na verdade, ele tem apenas, nós fazemos apenas 5% do faturamento dele, e se ele não tiver capital de giro para operar, será que ele vai atender a gente ou ele vai atender um cliente dele que representa 30%, 40% do faturamento? Então, muitas informações são necessárias agora, e talvez a gente não tenha todas essas informações, ou as pessoas preparadas para administrar isso. Então, por isso que a ideia de bater papo com vocês aqui é começar a falar sobre impactos da cadeia. Então, aí a gente vê, bom, o dólar, o euro, o que seja, a questão cambial sempre esteve presente, e esses impactos sempre foram mais ou menos calculados, né, com uma certa imprevisibilidade, dado a imprevisibilidade do câmbio. Mas e o que vem do Oriente, da Ásia? Eu vi uma pesquisa faz uns 2 meses, mais ou menos, que 34% das economias globais são impactadas ou são atendidas, se quiser extrapolar, dependem da China como fornecedor. E num painel que eu fiz na Câmara Alemã e também falei no Embrasc, a questão que a gente viu é que o PIB da China, né, a renda per capita da China nunca deixou de crescer, inclusive em tempos de pandemia. E aí aqui, quando eu falava disso, o pessoal falava sobre a questão da teoria da conspiração. Não é essa a ideia. A questão é focar no mais barato. Qual é o risco de focar no mais barato versus o risco de a gente não ser suprido? Hoje a gente está assim. Há um tempo atrás a gente teve a SARS. E aí nós vamos falar um pouco de gestão de risco, e vou trazer uns dados da McKinsey aqui para vocês verem também. Aí entra o desafio da transformação digital, e aí vem a questão, a gente precisa de informação, a gente precisa de dados. E dados são o principal combustível da transformação digital. E não tem gerenciamento sem dados. E aqui entra um outro desafio para nós. Eu estou orientando uma empresa de varejo do Sul que está fazendo uma reorganização da arquitetura de informações, porque tem toda aquela estrutura tradicional de banco de dados, de aplicações, ERP e assim por diante. Eles estão indo para microserviço, que já tem plataformas híbridas de comunicação de alta disponibilidade, ou seja, para fazer microserviço, para não ter que depender de grandes movimentações nos sistemas da empresa. Né? Então, transformação digital está trazendo uma série de oportunidades, mas está encontrando também muitas dificuldades em função de toda a estrutura como era no passado. Né? Então, ontem nós tivemos uma palestra da turma do iFood, muito interessante, onde ele falou exatamente sobre o hype em supply chain, né? Para fazer microserviços para tirar informações mais rápido possível. Né? Então, inclusive, eu estou com o contato acho que foi Alberto Sazak, né, do iFood, para trocar umas ideias com ele. Né? Então,
Aí, tudo isso voltado para a produtividade, né? Como é que a gente está trabalhando hoje? E, nesse contexto, quais são as nossas abordagens para novos fornecedores? Ok? Então, será que eu consigo desenvolver novo fornecedor? Quais são os critérios que eu vou considerar num contexto onde ninguém tem crédito? Né? O governo lançou uma plataforma de crédito, mas os bancos não dão crédito, porque não tem garantia. Não existem garantias. E se eu não tenho planejamento de demanda, como é que eu vou ter garantia de fazer um empréstimo para capital de giro? Ou os meus fornecedores? Mediante contrato? E quem garante aquele contrato se o planejamento de demanda não é tão confiável agora? Então, nós estamos no meio de uma posição muito delicada. Então, o que a gente tem que começar a entender é não dá mais para viver em supply chain sem gestão de riscos. Né? E, consequentemente, falando de gestão de risco, nós estamos falando de plano de continuidade de negócios. Ou seja, muitas empresas que eu comento, e eu vou trazer uma pesquisa que nós da Brace fizemos em novembro do ano passado, as empresas que têm um pouco de gestão de risco estão olhando muito internamente para os seus processos internos, para mitigar erros operacionais e assim por diante. Pouquíssimas empresas estão olhando o ambiente. Quando olham o ambiente, estão olhando, eventualmente, o aumento do dólar ou o comportamento de uma ou outra item, né, de suprimento. Eu lembro quando eu operava a cadeia de suprimentos da Votorantim Química, o preço do enxofre saiu em 3 meses de $40 por tonelada para $1.100 a tonelada. Quem previu um negócio desse? Ninguém. Da onde veio o problema? Da China. Né? Sem querer dizer da teoria da conspiração, mas aí depois de tempos que a gente foi entender que eles pararam as fábricas 3 meses para poder fazer a Olimpíada em Pequim por causa da poluição. E isso gerou uma demanda fora da curva que fez com que o preço de uma commodity global impactasse o mundo inteiro. Ao mesmo tempo que depois todo mundo estava estocado, o preço caiu a zero. Então, como é que a gente faz essa gestão de risco? Tem que monitorar o ambiente, tem que saber o que está acontecendo. E a gente não tem gente, e a gente não tem estrutura de busca de informações e o tal do BI, da inteligência de negócios, né, para entender o que está acontecendo e monitorando. Ok? Ah, Walter, mas isso não é. O que aconteceu é uma questão exógena, um ponto fora da curva. Nós vamos falar do cisne negro, né, da matriz de risco da McKinsey, nós vamos falar sobre isso também. Então, veja, se a gente pegar o modelo do SCORE, né, do Supply Chain Council, a gente tem que extrapolar a visão de risco não só na questão de suprimentos da nossa empresa, mas também olhar a cadeia e a situação do nosso fornecedor ou de alguns fornecedores, baseando-nos na CRAUGIC, né? E, principalmente, para aqueles itens mais estratégicos e mais críticos, olhar o fornecedor do nosso fornecedor. Porque, eventualmente, o nosso fornecedor está ok, mas um fornecedor estratégico dele quebrou. Então, essa visão ampliada, né, da cadeia faz com que a gente pare para pensar da seguinte maneira: qual é o trade-off entre custos mais baixos versus garantia de suprimento alternativo? Quanto eu corro de risco de ficar parado por falta de um fornecedor daqui para frente numa retomada versus alternativas de fornecimento? E aí eu lancei uma discussão com um industrial amigo meu, quando eu falei sobre isso, eu falei sobre isso em fevereiro com ele, antes da pandemia declarada aqui, mas já sofrendo as consequências da China, onde ele falou para mim: quero ver, Walter, ficar sem fornecedor da China. Eu falei: você não pode ficar sem o fornecimento da China, mas estrategicamente você tem que ter alternativas. E quanto custa isso? Lembrando que tem muitos ativos no nosso mercado que estão muito baratos. Tem muita empresa quebrada e tem muita gente com dinheiro lá fora, inclusive os chineses, ou talvez principalmente. Então, o que isso significa? Que de um jeito ou de outro, a gente tem que buscar alternativas, inclusive setoriais, de se juntar em termos de colaboração com alguns outros consumidores dos mesmos itens, sejam concorrentes ou não,
e aí cabe a estratégia de cada organização, para de repente fazer uma joint venture e fazer com que aquele fornecedor não morra, não deixe de fornecer. De repente, criar uma empresa que vai ser a fornecedora. Então, nesses aspectos de colaboração, a ideia é quanto aberto nós estamos, junto às câmaras setoriais e junto ao governo, inclusive, para garantir a atividade econômica, a perpetuação e manutenção de empregos mediante empreendedorismo local, versus a continuar comprando do mais barato que é lá da China. E isso não é uma atividade de curto prazo. Isso é uma atividade, uma empreitada de médio e longo prazo, que tem seus passos iniciais agora. Então, voltando a falar de matriz de risco, essa matriz da McKinsey é muito interessante, e eu tomei a liberdade de colocar pandemias aqui no cisne negro, né, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui significa que a gente tem uma baixíssima habilidade de antecipar esse risco e um alto impacto, né, na nossa organização, nas nossas vidas. Então, vejam, guerras, pandemia, tempestades, né, terrorismo. E aí a gente vê, tá, tudo bem, isso aqui acontece uma vez ou outra e não tem jeito, todo mundo sofre. Tá bom, se é todo mundo ou você vai ser diferente? A questão é, se a gente olhar nesse lado esquerdo de magnitude média-baixa de impacto, nós temos aqui uma questão que está presente hoje, que é a falência de fornecedores. Né? Então, esta é uma visão que a gente tem que tratar internamente. Ok? E muitas vezes a gente não está considerando isso, porque a gente não faz gerenciamento de risco de uma forma estruturada, faz muito pontualmente e informalmente. E tratando dessa forma, talvez a gente não tenha, como gestores de supply chain, a voz e o eco organizacional para garantir que a gente faça esse tipo de iniciativa. Talvez esse meu discurso esteja até um pouco desatualizado, ou não, mediante o que a gente vem sofrendo nos últimos 3, 4 meses. Mas será que efetivamente nós estamos nesse caminho? Isso já é visto, né? Então, se a gente considerar outros eventos que trazem riscos de suprimentos para nós, a gente tem aqui dados lá de 2017 que é sabido que nós temos várias questões que fogem ao nosso controle, como, por exemplo, questões climáticas, catástrofes e assim por diante. Então, veja, tem estatística para isso. Né? Tem modelo matemático para a gente. Por exemplo, quem é alimentado ou suprido pelo Golfo do México, né? Sai alguma. Eu comprava álcool isopropílico da Shell que vinha lá de Houston, né? Então o que acontece? Em época de furacão, o navio não passava. Como é que eu faço isso em termos de administração de estoques de segurança? Como é que eu administro isso? Como é que eu sei que isso vai acontecer? Se eu sei que o furacão está chegando, em quantos dias ele chega? Em 5 dias. Pô, meu estoque não dá para eu subir meu nível de estoque de segurança. Então, eu tenho que trabalhar com modelos matemáticos. Ok? Então, o supply chain deixa de ser logística operacional para ser estratégia de negócio cada vez mais. Né? Aí, sobre demanda, se a gente for falar sobre demanda, aqui a gente vê as previsões de demanda vão ser inflacionadas, né? Então, se a gente partir de um número aí, de novo, material da McKinsey, né? Se a gente partir de uma base de 1.000, aí você vem fazendo ajustes históricos, tira 200, depois você faz ajuste do modelo matemático da inteligência artificial, tira mais 100, aí você valida alguns ajustes com a área comercial, faz um reshaping da demanda e no final você tirou 43% da tua previsão. Será que isso garante que vai ser assim? Será que o pessoal que planeja a demanda vai seguir esse modelo? Qual é o modelo que eles vão seguir? Esse modelo talvez não seja mais viável, porque não tem mais base histórica. Então, talvez o modelo que a gente tenha que assumir é outro. Ah, Walter, então tem que ter bola de cristal? Não, tem que ter inteligência e chamar um cientista de dados, um estatístico, para fazer testes de hipótese de outros modelos matemáticos que não olhem somente para o passado. E é isso que muitas vezes a gente se atém e não, eu não vou fazer isso porque eu não acho que isso não funciona, porque a gente também não tem esse skill.
A gente também não sai atrás de algumas coisas que são muito diferentes para nós. Então, continuamos na zona do desconforto e nos contentamos com ela, ou vamos em busca de um conforto ou de alguma alternativa que possa trazer para nós alguma viabilidade diferente? Então, os desafios que eu listei alguns desafios aqui para a gente pensar. Como é que a gente redefine meta? Mediante uma catástrofe, mediante isso ou aquilo, se a gente não tem gestão de riscos. Como é que ficam as remunerações variáveis dos gestores? Esse ano acabou, então ninguém vai ter remuneração variável. Mas todo mundo está trabalhando feito louco. Uma vez o Pedro Parente foi meu chefe e ele falou, Walter, tudo bem, esforço é interessante, mas sem resultado não adianta. Né? Então, o S&OP, que para mim é um dos principais, se não o principal modelo, processo de gestão organizacional, se levado ao conceito estratégico e descendo até a questão operacional, ele é fundamental nesse momento, para perder menos ou fazer um melhor resultado. E aí a gente tem que rediscutir planejamento de demanda, como já falamos, a questão de strategic sourcing, alinhamento com o planejamento de demanda e a gestão de fornecedores, não é? E aqui a gente volta a questões que em algumas empresas precisam ser revisitadas ou em outras precisam ser até criadas, que é política de estoque e quando e quanto comprar, não é? Mediante disponibilidade de financeira ou não. Então, em outras questões, nós estamos falando de certezas e incertezas. E aí entra aquela questão, vamos privilegiar a capacidade produtiva ou ritmo? Né? Vamos produzir para estoque em que volume? Né? Vamos continuar com os mesmos fornecedores? Vamos tentar buscar alternativas de fornecedores? Em outras palavras, uma coisa que a gente vem dizendo já faz algum tempo, principalmente puxado pela transformação digital, a gente precisa fazer o re-skilling. Né? A gente precisa continuar aprendendo e aprender coisas diferentes. Fazendo um pouco de alusão a essa questão, eu tenho 54 anos, eu aprendi, no começo do ano, no final do ano passado, eu fiz curso de RPA, de Robotic Process Automation, e fui aprender Python, linguagem de programação Python. Mas por quê? Você faz programação, Walter? Não! Porque eu preciso saber o que está sendo feito e como estão usando essas tecnologias. Né? Então, provavelmente, tudo isso vai trazer para nós alguns ajustes organizacionais. E a gente já viu, o ano passado tivemos um painel sobre isso no Fórum de Supply Chain, onde os líderes de Supply Chain estão trazendo para baixo da sua organização Supply Chain a área de tecnologia da informação, a área de TI, porque TI, a área de supply chain sem informação, como é que ela vai operar? Ou seja, quão apto organizacionalmente e tecnologicamente nós estamos hoje para enfrentar esses desafios? Bom, e o principal desafio, que eu acho que é uma mudança de paradigma, é a gente fazer a colaboração na cadeia de valor. Né? De uma forma ou de outra, passou a ser imperativo que a gente transcenda as nossas barreiras culturais e a gente faça colaboração. E aqui eu trouxe, então, um material que, inclusive, a gente usa nas aulas, e eu fiz uma pesquisa, né, pela empresa, em novembro, como eu falei para vocês, dos processos de maturidade de processos da área de supply chain e suprimentos. Esse é o mapa em azul, 40 empresas responderam, o que não significa que o mercado todo, muito pelo contrário, é só uma análise para a gente despertar a nossa curiosidade. E em amarelo ou laranja, aqui nós temos o potencial que as empresas também responderam. E eu destaquei aqui 7 processos. Um é a análise de risco de suprimento e impacto no negócio. Muito baixo, muito baixo. Análise de mercado de suprimentos, de uma forma geral, muito baixo. Vejam hoje o azul como é que está ali, em uma escala de 0 a 5, né? Análise de riscos, especificamente do negócio, muito voltado mais para a área financeira de riscos, e menos da parte operacional, e quanto mais estratégica. Análise, processo de análise, ou seja, ter processos de análise em cima das informações, muito tímido. Consequentemente, não se consegue mensurar os impactos, porque não se faz análise, né?
e não consegue, se não tem análise, não consegue fazer a mensuração do impacto, muito menos discutir e levar para frente essas informações. E aí, então, como é que a gente faz inovação e desenvolvimento com ferramentas de gestão e automação? Muito pontualmente, né? Nas empresas que a gente viu, a gente não conseguia identificar tanto isso. Aí, então, se a gente for falar em análise de dados e maturidade no contexto de gestão de risco e gestão de negócios, passando de uma análise descritiva até a análise prescritiva, explicando o que aconteceu, o que vai acontecer e como podemos fazer acontecer, a mesma pesquisa mostrou isso para as 40 empresas. Ou seja, a maior parte delas está numa área diagnóstica. Se a gente voltar atrás, a área diagnóstica significa explicar o que aconteceu e como aconteceu. Ninguém está fazendo o que vai acontecer e como a gente vai fazer se acontecer. Então isso preocupa. Por quê? Porque aí nós estamos uma nau sem motor, sem vela e a deriva. Ok? Então, gente, as oportunidades, né? Eu estou então acabando aqui. As oportunidades, algumas dicas para vocês de supply chain. É muito pouco tempo para falar de um tema tão extenso, mas o importante é deixar semente para vocês. Criem comitês de gestão de crise, como vocês devem ter criado durante a pandemia, mas principalmente no contexto de gestão de riscos, e perpetuem essa modalidade de gestão. Tenham sempre um plano B e C, né? E se possível, um B linha, um C 2 linhas, tenham alternativas e mapeadas e sabidos os impactos dessas alternativas. Tomem ações rápidas, conscientes e coordenadas. Para isso, você vai precisar ter muita informação. Avaliem os processos multissetorialmente. Não é porque você está num segmento têxtil que você não vai acompanhar um segmento químico, porque provavelmente corantes e outras questões são impactantes para você. Ah, Walter, isso a gente já faz. Como você faz? Quais são os riscos internos que você tem na cadeia e dentro da tua própria área, dentro da tua própria organização, né? Mas sem querer jogar pedra, gente, não é mais o momento de jogar pedra um no outro, tem que juntar as fortalezas e as fraquezas para fazer melhor. Por isso que eu gosto da SNOP, porque aí não faz sentido ter meta para um diferente de meta para outro dentro da mesma organização. Se não chegar no resultado, não tem meta de ninguém, né? Então, nós temos que identificar as nossas vulnerabilidades financeiras, operacionais, de relacionamento com o mercado, de imagem da marca, né? E aí entra numa questão que eu preciso ter informações, eu preciso ter indicadores para fazer a tal do analytics, o BI funcionar, ok? Então, eu preciso ter uma forte comunicação. E tudo isso preparando e cuidando das pessoas, porque são elas que vão fazer, não é o algoritmo matemático que vai fazer. Então, construa com transparência os processos de colaboração, e aí o SNOP tem que trazer o contexto de make or buy e M&A, ou seja, eu tenho fornecedor que está quebrando, então vou ter que eu fazer aquela parte de serviço ou aquele desenvolvimento daquele produto interno, ou eu vou ter que comprar alguém, ou eu vou ser comprado. Tenho que rever os contratos, né? Tenho que fazer um alinhamento muito forte com os meus fornecedores-chave, de forma que eles tenham a visão de que a cadeia está amarrada e tá estruturada, não vai roer, né? Isso a gente já falou da CrowdGeek, né? Daqueles 5%. Se você é 5% do faturamento do fornecedor, provavelmente você vai perder no momento de dificuldade. Para isso, a gente sugere que vocês usem o Pestal, né, que são as 11 forças aí, Porter mais o Pestal, ok? Avaliando todo o aspecto político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, mais as questões de Porter. Aí alguém pode falar, Walter, isso é utopia, não dá para fazer tudo isso porque eu não tenho nem dinheiro para pagar salário. Bom, tá aí o desafio, né? Infelizmente é essa a realidade, o mundo mudou, né? E eu gosto muito de Darwin, né? Não é o mais forte que... O Cortella fala isso, não é o mais forte que prevalece, né? É o mais apto, né? E por isso que a gente entra em reskilling. Então, lembrem disso, que o Cortella fala, que Darwin falava que não é o mais forte, é o mais apto que sobrevive, ok? Então, desenvolva habilidades críticas, ok?
no time de vocês. E aí entra a questão aqui da McKinsey, que eu gosto muito, sobre questão de reskilling. Meu tempo está acabando, então eu deixo aqui para vocês, né? Então, basicamente, expanda a habilidade de operar digitalmente, de habilidades cognitivas para redefinir, inovar o mais rápido possível, habilidades sociorrelacionais. A técnica já foi, a técnica tem que ser inerente à nossa operação, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber ouvir não, ouvir sim, lidar com problemas para fortalecer a colaboração e, consequentemente, adaptação e resiliência durante todos esses períodos. Gente, era isso que eu tinha para falar. Deu 30 minutos certinho. Henrique, vem com você aí agora, Henrique.